Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo este lindo quadro 3D inspirado em Harry Potter. Esse quadro foi inspirado na realidade na plataforma 9/3/4. E de antemão já vou pedir desculpa, mas eu esqueci de gravar a parte da pintura das caixas. Mas de resto vai dar tudo certinho. Fechou? Bora lá! Bom, vamos dar início fazendo a estrutura. Eu tenho aqui um pedaço de papelão cortado no tamanho A4, ele encaixa certinho no tamanho da folha. E nós vamos começar tirando essa parte do meio. No molde já está certinho como que vai ficar. A gente vai tirar essa parte para a gente conseguir criar um relevozinho, para dar literalmente o efeito de parede. E agora nós vamos usar a fita crepe e cobrir todas as laterais, principalmente as de dentro, por enquanto, do papelão. Aproveitar agora no começo, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, tá saindo vídeo toda semana. E deixa seu like aqui, ajuda pra caramba na divulgação. E comenta ideias e sugestões de temas para os próximos vídeos. Segue lá no Instagram, @jmiguel, e o Instagram do canal, jmiguelf. Vamos dar continuidade aqui. Agora nessa parte de cima, é importante você, quando colocar a fita, fazer esses picotes para poder ajudar a fita, como posso dizer, aderir melhor nessas lateraisinhas. Por ser curvo, precisa desses picotes. Vai ficar mais ou menos assim, depois de colado. Agora nessa parte eu colei somente o meio. Agora a gente vai pegar alguns pedaços de papelão na medida de 1,5 cm. São 3 na realidade, que são as laterais. E um de 2 centímetros pelo tamanho de baixo. Esse tem que ser um pouquinho maior, que é pra gente conseguir dar essa impressão de chão. E é bem simples, passa cola quente e cola. Agora, nas laterais, você vai passar a cola em cima da base que vai ser a nossa parede. Para quê? Para a gente conseguir dar um acabamento certinho nas laterais. Você passa a cola na parte de baixo e na lateral e cola em cima. É importante fazer isso para a gente conseguir dar um acabamento bem bonito na hora da finalização. E depois de colado, você vai aplicar a fita crepe. No mesmo esquema que a gente fez na parte de dentro, vamos fazer agora na parte de fora e dar esse acabamento para poder esconder essas ondulações do papelão. Ficando mais ou menos assim, todas as bordas já cobertas com a fita crepe. Bom, agora a gente vai colar nessa parte de trás um pedaço de EVA. Você pode colocar direto já um papelão e em vez de passar a fita crepe antes, você cola o papelão, faz essa parede do fundo e coloca a fita crepe para dar o acabamento. Eu resolvi colocar o EVA porque eu queria utilizar o máximo de retalho que eu tinha aqui, mas se você quiser já adiantar seu trabalho, já cola direto um pedaço de papelão e assim você vai conseguir tanto firmeza quanto o acabamento do fundo. Agora a gente vai pegar alguns retângulozinhos de EVA e vamos fazer os tijolos. Nessa hora aqui eu não fiz nenhum preparo, porque como a gente vai fazer mais uma camada mais pra frente, então nessa hora você não precisa trabalhar o EVA. Mas se você não for fazer o passo a seguir, trabalhe o EVA um pouquinho. Eu vou fazer um vídeo no meu Instagram explicando como fazer os detalhes de pedra no EVA. Essa semana já deve estar indo pro ar. Mas nessa hora aqui, nessa peça, não tem necessidade de trabalhar o EVA. Bom, eu colei pedaços maiores, retângulos maiores na parte de baixo. E na parte de cima já colei pedaços menores, para fazer tijolinhos menores, né? E fui seguindo o desenho da parede.
Agora a gente vai usar a mesma técnica que a gente usou no Darkhold, que é a misturinha de água, cola e um pouquinho de tinta e papel higiênico, para a gente conseguir dar esse efeito de pedra. Por isso que eu falei que não tinha necessidade de tratar o EVA, porque a gente vai fazer essa camada. Então, se você resolver não fazer essa camada, trata o EVA antes, beleza? E vai ficar mais ou menos assim. Eu coloquei uma gotinha de tinta amarela para poder já ajudar a quebrar um pouco das cores do EVA. Pintei de marrom as partes do tijolinho menor e os tijolos maiores eu pintei de preto, um cinza bem escuro, quase preto. Vim agora com verde acinzentado e fiz meio que um dry brush nos tijolos maiores, só para poder dar uma luz e tal. E esse verde acinzentado eu fiz misturando o verde folha com o preto e o branco. Já na parte dos tijolos menores eu usei o camurça, então para poder fazer isso. Nessa hora é importante o pincel estar bem seco, porque senão vai acabar acontecendo o que aconteceu comigo. Ele ficou muito verde e depois passar foi um pouquinho complicado. Bom, terminado essa parte, na parte dos tijolinhos pequenos, como eu tinha dito, eu usei o camurça e vim com um dry brush por cima. Como o camurça ele ficou um pouco mais claro que o meu marrom, então eu apliquei ele mais no meio. E nas bordas eu vim com preto, para poder dar um efeito de sombreado e eu consegui dar uma luz e sombra. Esse detalhe de cima eu pintei com preto e depois de seco eu vim com o branco metálico para poder dar esse efeito de placa, um efeito de metal mesmo. Mas o mesmo esquema, bem limpo o pincel. Limpo entre aspas, né? Um pouquinho sujo só. Porque eu não queria que ele ficasse branco, mas eu queria que ficasse com efeito metálico. Então, bem pouquinho. Depois que essa parte dos tijolos menores secou, eu vim com o preto, fazendo esse sombreado, como eu tinha comentado. E nessa hora é bom você prestar muita atenção, você ir com muita delicadeza. Porque se você colocar demais, vai ficar muito falso. E se você colocar de menos, vai ficar esquisito. Então, dá essa mesclada aí. Também fiz esse mesmo efeito um pouco abaixo da placa, para dar esse efeito de profundidade também. Com o fundo pronto, agora nós vamos fazer alguns detalhes. Essa engrenagemzinha eu usei para poder fazer a gaiola. É basicamente meio centímetro o tamanho de cada grade, pelo tamanho que você quer fazer a gaiola, não tem uma medida certa. Você corta o tamanho de meio centímetro, cola na engrenagem, faz a dobrinha e o tamanho que você achar ideal, você cola. Depois você vem com outro pedaço por cima e vai fazendo essa colagem, mede e cola certinho. Tem alguns detalhes que eu acabei esquecendo de gravar, mas eu vou gravar e vou postar lá no meu Instagram, como por exemplo a vassoura, algum dos baús e a placa de 9 3/4. Mas são simplesinhos de fazer, então depois dá uma passada lá no Instagram que com toda certeza essa semana eu já vou estar disponibilizando. Ah, uma outra coisa, quando você for fazer essas peças, procura já usar o EVA da cor que vou finalizar, que ajuda demais. Que nem a minha gaiola acabou ficando um pouco azulada, mas era o que eu tinha e eu não queria usar material novo, então mete bronca com o que você tem. Depois que eu colei todos os lados, eu ainda vim com mais uma tirazinha de meio centímetro nessa parte de baixo, para poder dar esse acabamentozinho. E para o baú, eu usei 2 pedaços de EVA de 1 centímetro, para poder deixar ele mais alto, mas você pode substituir isso por papelão.
faz a estruturazinha com papelão e encapa com o EVA. E é bem simples, pega o EVA, passa a cola na frente, cola as laterais e estende para cima. É literalmente como se estivesse encapando um caderno. E depois das laterais coladas, a gente tira o excesso e faz um picotezinho na quina e cola a parte de cima, dando esse acabamento também em cima. Ou se você preferir, você pode tirar todo o excesso e colar um outro pedaço, para ficar um acabamento mais quadrado. Também fica muito bacana. Ficando mais ou menos assim. Depois eu vim com 2 pedacinhos de EVA, fazendo o acabamento das bordas, e mais 2 fazendo os detalhezinhos da parte da frente. Para pintar, eu passei uma demão de marrom nele todinho. Depois eu vim com um marrom um pouquinho mais claro e vim fazendo um sombreado exatamente no meio de cada quadradinho, aí para dar aquele efeito de luz também. E nesses detalhes que eu tô fazendo agora, eu vim com o dourado, para dar um contraste bem bacana. Eu tenho aqui em casa esses carimbos para cera, que são de selar carta. Então eu coloquei um pouco de cola quente e usei o meu carimbo para poder colocar esse emblema de Hogwarts. Deu um efeito muito legal, que se você não tiver não tem problema, vai ficar legal do mesmo jeito. Mas como eu tinha, eu falei, por que não usar? E também fiz esse mesmo processo para dar um efeito na placa de cima, só que aí depois eu pintei de vermelho. E vai ficar mais ou menos assim. Esse efeito ficou muito legal, principalmente depois da pintura. Eu fiz também alguns mini livros com EVA. E basicamente é pegar um moldezinho e colar a capa. E vai ficar mais ou menos assim. Como eu falei, eu não gravei alguns detalhes como a vassoura ou a cartinha. Mas eu vou disponibilizar lá no meu Instagram essa semana. Então corre lá para conferir. Beleza? Gente, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Um grande abraço e até semana que vem. Até mais. Falou!